Gênesis capítulo 15. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor também disse: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: Prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Gênesis capítulo 16. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é o culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: Está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: Volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo.
E o anjo do Senhor disse também: Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de o poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra que você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13.
Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Gênesis capítulo 18. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Porque diz que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande os seus filhos e os seus descendentes. Eu escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é reto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: Se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: E se houver somente 40 bons?
Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse, não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu, se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir, estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse, não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Gênesis capítulo 19. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram, não. Nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram, onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse, por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam, saia da nossa frente, diziam uns aos outros, esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós? Depois, virando-se para Ló, disseram, pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos, e assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló, tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com suas filhas. Ele disse, arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo, arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló, agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu, Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui. A destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse, está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar.
Ló chegou a Zoar depois que o sol havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale que os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: "Nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele." Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: "Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência." Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. Gênesis capítulo 20. Abraão saiu de Manre e foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estavam morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: "Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada." Abimeleque não havia tocado em Sara e por isso disse: "Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo?" O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele e ela disse a mesma coisa. "O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpada." No sonho, Deus respondeu: "Eu sei que você fez tudo de boa fé, portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus." No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido, e eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: "Veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso?" Abraão respondeu: Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: "Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão." Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas. E disse: "Olha, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser." E Abimeleque disse a Sara o seguinte: "Estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado."
Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou, e também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. Gênesis capítulo 21. De acordo com a promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi encher o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficol, comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso, você nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho, e Abimeleque perguntou: por que você separou essas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber estas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso, aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia.